Boa noite. Nós temos 30 minutos de entrevista. Muito tempo. Parece muito tempo, mas o tempo voa, não é? E, portanto, vamos tentar dividir isto por dossiês, digamos assim. Vamos ter habitação, saúde, imigração também, defesa, governabilidade no fim. Vamos ver se conseguimos ter tempo para abordar isto tudo, impostos e salários também. Bom, mas antes de mais, Pedro Nuno Santos disse que já está esclarecido sobre o caso da Spinum Viva e de Luís Montenegro. Gostava de saber, também já está esclarecida? Há uma parte que está esclarecida e que é muito clara e ela é suficiente para tirarmos conclusões políticas, e há uma parte que não está esclarecida. Qual é a parte que está esclarecida? Luís Montenegro, enquanto Primeiro-Ministro, não pode ter uma empresa na sua esfera pessoal e essa empresa não pode receber avanças de outras empresas. E isto aconteceu, está comprovado que aconteceu, e é aí que está a causa da falta de legitimidade de Luís Montenegro para ser Primeiro-Ministro. Está comprovado, é uma violação das regras de exclusividade a que o Primeiro-Ministro tem que obedecer. Qual é a parte que não está esclarecida? Nós não sabemos ainda muito bem para que é que servia aquela empresa. Não conhecemos bem, nem temos prova dos serviços que prestou, nem conhecemos todos os clientes. Ainda há dúvidas quanto Justifica-se manter à a comissão de natureza inquérito que o PS propunha? Ou já não se justifica? A avaliação política que nós podemos e devemos fazer, ela em parte está feita. E nós dizemos, o Bloco tem dito isto desde o início, que é, nós perguntámos a Luís Montenegro, entregámos um conjunto de perguntas por escrito, elas não foram respondidas, mas houve um primeiro debate, ainda, já parece pré-história, mas ainda na primeira moção de confiança, de censura, digo, em que perguntámos a Luís Montenegro, então, mas para que é esta empresa? E Luís Montenegro disse, é a minha empresa para gerir a herança, património da família, imóvel, nomeadamente, uma Quinta do Douro e umas propriedades. E foi essa a resposta que foi dada. E, de boa fé, aceitámos essa resposta. E depois viemos a descobrir que a empresa não era para gerir património familiar. Nesse momento, e quando as avanças vieram ao público, nós soubemos que o Primeiro-Ministro não podia ser Primeiro-Ministro porque tinha violado a regra da exclusividade. E isto é suficiente para fazer uma avaliação política sobre o Luís Montenegro. Depois há a segunda parte, que é que avaliação é que fazemos de um Primeiro-Ministro que quer ser Primeiro-Ministro, mas que é incapaz de forma transparente, prestar todos os esclarecimentos sobre a sua empresa. E essa é uma avaliação sobre as condições também de Luís Montenegro. E sobre isso, o facto de não querer esclarecer também nos permite tirar conclusões. E as nossas conclusões estão retiradas. Não há legitimidade, Luís Montenegro não tem condições. Sobre o caso de Pedro Nuno Santos, que não tem, ou seja, são casos totalmente diferentes. A única coisa que os une é haver uma averiguação prévia, é assim que lhe chamam. Tira alguma legitimidade a Pedro Nuno Santos ou não? Não me parece que seja esse o caso. Tanto quanto sei, Pedro Nuno Santos teve a oportunidade de esclarecer tudo o que tinha a esclarecer e também, tanto quanto sei, esse processo já tinha sido até arquivado previamente e, portanto, houve até um equívoco e um problema de informação e comunicação no Ministério Público. Portanto, acho que são casos diferentes e devem ser tratados como casos diferentes, sob o risco de criarmos uma bola que é tudo o mesmo e depois já nos distinguimos umas uma coisas coisa das outras. Bom, vamos então a estes dossiês que eu indiquei há pouco e acho que vale a pena começar pela habitação. A habitação nos países europeus, neste momento, li um relatório recente, um estudo recente, diz que é uma das razões de voto mais importantes, ou seja, nas gradações de assuntos que interessam às pessoas, a habitação está em primeiro lugar e determina o voto. Daí eu escolher como primeiro tema. O que é que defende exatamente o Bloco de Esquerda? Eu ouvi recentemente numa entrevista a dizer que referir-se ao sistema holandês que entrou em vigor. Na verdade é mais antigo e agora foi reforçado. Foi reforçado no ano passado com uma nova lei, mas que está a entrar em vigor em algumas cidades desde janeiro. É esse sistema exato que se refere ou é uma adaptação desse sistema? Em primeiro lugar, em quase todas as principais cidades europeias, mas não só na Europa, estão a ser tomadas medidas para travar o aumento especulativo e absurdo dos preços da habitação. Quais são as principais medidas que estão a ser tomadas e quais são os países onde os preços da habitação não sobem tanto ou até estão a cair? Em Portugal subiram 4 vezes a média da zona euro. Portugal é um dos piores exemplos neste momento, tem das casas mais caras em comparação com os salários. E isto é basicamente uma sentença de empobrecimento sobre toda a gente. A maioria das pessoas que não consegue pagar uma casa, independentemente do líder da extrema-direita dizer que tem uma casa de 30 metros quadrados, que se vai a saber que são 70 metros quadrados. Mas o que nós defendemos é uma combinação de medidas em que
a construção pública é necessária, e nós sabemos que é necessária, em que a reabilitação de casas e património do Estado é necessária, em que é necessário controlar o alojamento local para disponibilizar essas casas no mercado, mas em que também é necessário haver um teto às rendas. E porquê? Porque o teto às rendas não é um congelamento. Ou seja, nós não estamos a falar do preço ficar congelado para sempre. Isso era a política antiga e que foi liberalizada e que acho que ninguém defende. O que nós dizemos é, para cada zona, de acordo com cada casa, tem que haver um valor máximo. É isto que acontece na Holanda. E esse valor máximo vai sendo atualizado com a inflação. Ou seja, há uma pontuação que tem em conta a localização, a qualidade da casa, os metros quadrados, tem espaço exterior, o mesmo sistema. Isso determina uma valoração. O que acontece, e daquilo que eu estudei, através do que me é possível, que é pela internet, li os críticos e os que estão a favor e os que têm dúvidas ou os que não sabem exatamente o que vai acontecer. O que acontece aqui é que há um efeito que todos dizem que é imediato, porque até novembro isso já aconteceu, que é sair em casas do mercado. Isso não é um risco, ou seja, não é um pau de dois bicos, digamos assim? Não é bem assim, ou seja... o que está a acontecer nos países, a maior parte dos países tem algum tipo de controle ou limitação de rendas. Portugal até é dos países mais liberalizados. A Holanda e a Alemanha, que têm estes tetos nas rendas, com modelos diferentes, mas têm tetos, valores máximos. Estes regimes estão a ser prolongados, já estão em vigor há bastante tempo e, portanto, é feita uma avaliação positiva. Ele é de tal forma que em 2025 aprofundaram um regime que já existe há muito tempo. Na Mas Holanda, o resultado foi nulo. Na Holanda continuaram a subir. Só o ano passado subiu quase 15%. Não, a Holanda subiu menos e a prova disto é que uma casa com as mesmas circunstâncias em Lisboa pelo valor de mercado, e estas contas foram feitas por um canal televisivo, não foram feitas pelo Bloco. Uma casa igual na Holanda tinha um valor máximo de menos de 800 euros, de 750 euros, e em Lisboa tinha 1.400 euros ou 1.200. Portanto, Lisboa é uma capital mais cara do que Berlim. Nós estamos a falar de um país que tem salários pobres com casas milionárias, a preços milionários. E isto não bate certo. E é preciso que bata certo para as pessoas conseguirem ter uma vida. E vamos lá ver como é que sair as casas do mercado. Primeiro, o modelo holandês funciona de tal forma que o próprio Partido Socialista, que aqui rejeita a medida, na Holanda apoia. E até quer que ela se prolongue, tal como na Alemanha. As pessoas não vão ter as casas vazias só porque em vez de alugar a 2.000 só podem alugar a 1.500, porque em vez de alugar a 1.000 podem alugar a 800. Sim, no caso da Holanda o que acontece é que estão a pôr as casas à venda. Mas isso é bom, porque isso baixa o preço das casas. Isso é o que nós queremos. Das duas, uma. Mas não é uma distorção do mercado, de algum modo? A distorção do mercado é o que existe agora. É que os preços aumentaram de tal forma que os salários não conseguem comprar ou alugar uma casa. E também houve medidas que distorceram o mercado. Os vistos gold distorceram o mercado, o alojamento local distorceu o mercado, as políticas de incentivos fiscais à especulação distorceram o mercado, ou seja, a liberalização das rendas, no sentido em que não há regras e é a selvageria total, distorceu tudo isto. Os imigrantes não distorceram também. Os imigrantes estão a trabalhar em Portugal e é normal, quando nós temos uma população que está a aumentar porque precisa de gente para trabalhar na agricultura, no turismo, na economia, que tenha que ter capacidade para responder a esse aumento da população. Sim, mas olhando para os números, Portugal recebeu 1,5 milhão, em poucos anos, 1,5 milhão de imigrantes. Não. É muita gente e uma procura, ou seja, levou a uma procura de casas superior. Se a oferta já era mais baixa do que necessário, levou a uma procura maior. Isso pode ter acelerado os preços. Bem? Portugal não recebeu 1,5 milhão. Tem agora 1,5 milhão e recebeu ao longo de décadas. E, portanto, não é uma subida... Sim, se fizermos 5 anos é de 400 mil para 1,5 milhão. Assim tão repentina quanto isso, até porque há sempre uma diferença entre o que os dados dizem face ao que existe. E essa é uma questão. Em segundo lugar, nós sabemos que há 700 mil casas vazias no país. Nós sabemos que só em Lisboa há 40 mil casas vazias. Nós compreendemos que a subida do preço das casas não tem qualquer relação com a procura por gente que trabalha. A maior parte da imigração que vem para Portugal não consegue pagar as rendas que são cobradas neste momento. E por isso é que nós vemos os desastres das 20 pessoas na mesma casa. Portanto, culpar os imigrantes pelos preços da habitação é utilizar um bode expiatório que tem fundamentos que não trazem nenhuma solução às pessoas.
Aliás, eu ontem tive a oportunidade de debater com o André Ventura, que é o líder do Chega. Não conseguiu apresentar uma medida para baixar o preço das rendas. A única coisa que consegue fazer é falar dos imigrantes e dizer que ele próprio vive numa casa de 30 metros quadrados, o que é mentira. Mentira. Bom, 70, é de 70, mesmo assim não é uma casa grande, não é? Bom, não quero considerar, Não quero fazer considerações sobre as casas, sim sobre a honestidade com que nós falamos sobre estes problemas. E por isso temos que reconhecer que há um processo especulativo em que os preços disparam, em que há uma concentração da propriedade, da riqueza, da ganância e que temos que ter medidas para baixar o preço das Ainda casas. sobre este tema o tempo vai andando. Eu sobre este tema consigo falar muito tempo. Quantas casas precisamos? A construção de habitação pública, preços controlados, todos os partidos concordam com isso. Suponho que da esquerda até à extrema-direita toda a gente concorda com isso. A questão é o número de casas que é necessário. Por exemplo, a Holanda de que falávamos precisa de mais de 100 mil casas por ano durante uma década para conseguir reequilibrar o mercado em termos de oferta e de procura. Quantas seriam precisas em Portugal e como fazê-las, não é? Tudo depende. Onde estamos a falar e das outras políticas. Uma coisa é a necessidade de casas se eu controlar o alojamento local. Há freguesias em Lisboa em que há mais alojamento local do que habitações. Mas não chega, E, como portanto, não chegam aos 40 mil que estão vazias, não é? Como é óbvio. Mas é preciso também aumentar a disponibilidade de casas que neste momento nos sítios mais pressionados, como o Porto e Lisboa, mas também no Algarve, também no Funchal, são casas que estão a ser retiradas do mercado. Estão a ser retiradas do mercado. Mas defende que se acabe com o alojamento local? Não, defendo que se regule, que se ponha máximos e dizendo aqui não pode haver mais do que 5%. Mais uma vez a Holanda, eu peço desculpa, mas Roma está a fazer isto, Florença está a fazer isto. Há cidades europeias onde o alojamento local é proibido em certos bairros, em certas freguesias, porque se entendeu que era uma ameaça à habitação. Nós não podemos dizer que... Bom, nos centros das cidades e nas cidades reina a especulação, o turismo, os hotéis, o alojamento local, os condomínios privados de luxo. E depois quem trabalha nestas cidades, que são milhões de pessoas que têm um salário de 800 mil euros, vai viver para 40 ou 50 quilómetros e gastar 3 horas por dia nos transportes e sair de casa e deixar os filhos sozinhos às 5 da manhã. Da pessoa que compra uma casa ou do construtor que constrói, tem que haver lucro. Tem que perceber que compensa ter uma casa para arrendamento. E se fizermos a proporção entre o que propõe a Holanda, em termos de salários, que até 44 mil euros estão no escalão mais baixo, imagine-se, 44 mil euros anuais, as nossas rendas passavam para 200 euros. Mas não tem que passar para 200 euros, até porque nós o não teto do primeiro escalão é 890 euros. Isso só mostra quão desadequados são os preços em Portugal. Sim, mas é inviável se nós para transpusessemos, para nós termos a qualidade de vida da Holanda, que é ter um salário que paga uma casa e sobra dinheiro ao fim do mês, a casa tinha que custar 200. Isso mostra a loucura que vai em Portugal. Mas é óbvio que os modelos não são colados uns aos outros. Tem que haver limites de preços que sejam razoáveis. E é isso que vai ser preciso determinar de acordo com a localização e de acordo com a tipologia da casa. O que nós não podemos ter, e eu acho que toda a gente... Isto é fácil de compreender. A maior parte da população em Portugal, mais de 50%, ganha entre 800 e 1000 euros. Leva líquido para casa, no final do mês, 800 euros, 700 euros, 900 euros. Como é que pagam uma renda de 800 ou de 900 euros? Ou não comem, ou não vão à farmácia, ou se calhar não podem sequer ter umas férias e passar um fim de semana fora, não podem ter gasolina no carro. Essas rendas de casas de rendas baratas, não é? Como? A questão deve ser o Estado a fazer, é onde o Estado deve entrar, é precisamente nesse setor. Eu estou a falar de metade da população. Eu sei, mas a questão é que o Estado andou durante décadas tímido na construção para a renda social. Não, o que fez uma construção no mercado muito grande. Não é só isso. Portugal não tem um parque de habitação por várias razões. Uma delas é porque o Estado não construiu, mas o que construiu vendeu, alienou esse património. Quando se vende o património, depois não há um parque público e não teve investimento em construir. Nós precisamos fazer construção pública, mas se alguém disser que resolve o problema da habitação desta geração, da minha geração, da geração a seguir à minha, anterior à minha, com uma construção que vai aparecer daqui a 10 anos, está a mentir às pessoas. Bom, vamos ter que mudar, o tempo voa, temos que mudar de assunto. Vamos falar, já falamos um pouco de imigração, este tema já foi largamente debatido e há novas regras que estão em vigor neste momento. Concorda de algum modo que melhoramos, pelo menos com estas regras, ou o sistema anterior era melhor? As regras anteriores eram melhores. O problema é que
houve uma falha administrativa. O Estado falhou. A AIMA falhou. Quando se acumulam processos, quando a lei é boa, mas depois a máquina burocrática não é capaz de acompanhar essa lei, nós temos um entupimento dos processos de regularização. Mas não acha que estava um pouco desregulado, de algum modo? Mas vai continuar desregulado. Ou seja, os imigrantes vêm para Portugal porque há trabalho em Portugal. Certo. E isso toda a gente assume. Até quem não gosta de imigrantes assume. Porque trabalham na agricultura, porque trabalham nos serviços públicos. Tente ir mesmo serviços a um lar, a serviços sociais, pessoas que cuidam de outras pessoas, e diga-me quem é que vai encontrar nesses trabalhos. São imigrantes. Portanto, vêm para Portugal. Depois temos duas opções. Ou regularizamos as pessoas, ou não regularizamos. E há um conjunto de políticos, porque agora ficou na moda baterem imigrantes, que acha que se estiverem irregulares e clandestinos tiram o problema dos olhos e que aparecem muito fortes na televisão contra a imigração. E eu acho que isso, além de ser desumano, é errado, é cruel. Sobre essa matéria, há também quem diga que o efeito da imigração pressiona o mercado para baixo em termos salariais, ou seja, é mão de obra barata e isso pressiona os nossos salários cá quando os partidos também todos concordam que os salários precisam de subir e precisam de subir rapidamente, o salário mínimo tem que subir. Eu acho muita graça a partidos que não provam uma lei para subir salários e que depois deixam as empresas pagar salários miseráveis, não criam nenhuma regra para essas empresas terem obrigações de contratação e de salários e depois vêm dizer que a culpa dos salários baixos é dos imigrantes. Isto é distorcer o argumento completamente. Quem quer subir salários tem bom remédio. Há leis que podemos criar para subir os salários de toda a gente. Inclusive os do turismo, inclusive os dos serviços. Agora, não vamos culpar os imigrantes porque os empresários abusam deles e pagam mal. Eu acho que isso é uma distorção, do argumento. Se uma empresa tem mão de obra disponível para o mesmo serviço mais barata do que outros, independente da nacionalidade, vai escolher a mais barata. Mas porquê é que nós imigramos? Nós, os portugueses, que imigramos em massa para outros países. Porquê é que nós imigramos? Razões, sim. A procurar uma vida melhor, não é? E eles vêm para aqui procurar uma vida melhor também. E sofremos as mesmas críticas, sobretudo em França. Claro, e foi justo. E foi justo ter sofrido isso. E íamos por mal, íamos para cometer crimes. Não íamos, eu não acho que nada disso. A questão é que as pessoas, mesmo socialmente, é uma mudança muito rápida que exige adaptação e, portanto, talvez isso crie alguma... exige serviços públicos. Ou seja, se nós queremos integração de imigrantes e se nós queremos garantir que toda a gente viva bem, é preciso garantir serviços públicos, que o centro de saúde, a creche, o hospital, que está preparada para acolher as pessoas e para receber as pessoas. Que os imigrantes aprendam português quando estão no país? Acho importante que aprendam português e muitos aprendem português e acho que deve haver até um incentivo grande para o ensino da língua portuguesa, quer nas escolas, porque nós temos hoje em dia, dos momentos mais ficou na memória da campanha do ano passado foi quando visitei uma escola de Odmira, tinha dezenas de nacionalidades e era um exemplo de integração. Agora, isso implica políticas que queiram fazer essa integração. É muito difícil falar a sério sobre integração de imigrantes quando ao nosso lado temos um discurso racista que diz que os imigrantes são criminosos, que são isto, que são aquilo, vão para a vossa terra, não fazem cá falta, e isso desvia o debate das coisas que nós podíamos estar a discutir sobre como é que respondemos a quem vem para Portugal trabalhar e a quem aqui vive. Como é que nós fazemos, como é que permitimos a quem vem trabalhar trazer a família? Como é que permitimos aprender a língua? Como é que permitimos ter acesso aos serviços públicos, integrar-se? Acho que ao pé da minha casa tenho vou dizer isto muito rapidamente, que eu sei que temos que mudar de assunto, mas ao pé da minha casa tenho um parque de jogos livre. Qualquer pessoa pode jogar basquetebol e futebol e assim. E eu passo ali todos os dias e é um bairro onde vivem muitos imigrantes. E eu vejo miúdos a brincarem, umas 5 ou 6 nacionalidades diferentes, que vêm do Paquistão, do Bangladesh, portugueses, descendentes ou que vêm de países africanos. E é impressionante ver como aqueles miúdos estão a brincar sem ponta de preconceito, sem problema nenhum, são todos colegas de escola. Que as crianças são de grande adaptabilidade. E sobretudo não têm os preconceitos de muitos adultos. Não têm essa... Pois, os adultos têm preconceitos que muitas vezes não conseguem ultrapassar. Vamos passar para a saúde. Outro grande problema do país é o Serviço Nacional de Saúde, como geri-lo, como ter sucesso com as novas regras de gestão e, sobretudo,
que as pessoas fiquem satisfeitas. E aqui há um problema que me parece ser ideológico. O Bloco de Esquerda não aceita de maneira nenhuma que existam PPPs e que seja isso positivo para o Sistema Nacional de Saúde no geral ou para a saúde dos portugueses em geral. Porquê? Porque, por várias razões, mas há uma principal. O SNS funciona como um todo. Se nós começamos a cortar-lhe bocados, ele deixa de funcionar como um todo. Ele funciona em rede e é assim que ele funciona bem. Se nós começamos a dizer este centro de saúde vai para o privado, este hospital vai ser gerido pela Luz Saúde, este vai ser gerido pelos Lusíadas, nós estamos a espartilhar o sistema e estamos a garantir às empresas que estão a gerir esses hospitais as condições para também fazerem sua política de concorrência, porque basicamente estamos a dar a grupos privados de saúde um poder imenso sobre o Estado, que vão usar, porque usam. Segunda razão, porque as PPP o que fazem é contratualizam serviços com o Estado. Que por vezes ficam mais baratos que os do Estado. Pois, o problema é que se aparece lá um doente com HIV ou um processo complicado, ou se o plafond da PPP está, dos serviços contratualizados já acabou, enviam para o hospital que é gerido pelo público, que era o que acontecia em Braga, quando enviavam os casos para o São João ou para o Hospital de Gaia. Ou seja, é claro que um privado, assim, consegue fazer coisas que o público... A diferença é que o privado acaba plafond, adeus até logo. O público, com ou sem plafond, tem sempre que acolher toda a gente que vai parar à porta do hospital. Do ponto de vista das pessoas, as pessoas querem ser atendidas. Eu compreendo. Vários estratos sociais, por exemplo, eu tenho um salário médio, acima da média, não é? Do salário médio, portanto pago muitos impostos. E o Serviço Nacional de Saúde, por causa de muitas razões, um deles tempos de espera, etc., que nem sequer a minha profissão permitiria, não é? Quer dizer, que começa a acontecer que as pessoas que pagam mais impostos são as que têm menos direitos, menos garantias do Estado. E talvez um sistema misto permitisse que todos ficassem satisfeitos. Ninguém pode esperar pela saúde, ninguém. E nós queremos um serviço que responda a toda a gente. E é óbvio que o importante é prestar os cuidados de saúde. E se o SNS não chega a todo lado, onde não existe, o privado tem um papel complementar. Mas neste momento deixou de ser complementar mas não concorrente, é isso? E passou a ser concorrente. E o que nós temos que pensar é no futuro, que é, à medida que dizemos não vamos investir no SNS, vamos entregar ao privado e o privado gere. Isto hoje é só um hospital. Hoje é uma clínica, é um exame, um diagnóstico, um exame de sangue. Amanhã são os privados que têm todos os exames de sangue ou a única máquina que faz o exame. E aí vão pedir ao Estado o que quiserem. Como já aconteceu, como aconteceu na pandemia ou como aconteceu com radioterapia no Algarve. E nesse momento o Estado ficou nas mãos dos privados. E nesse momento o sistema começa a desmoronar. E quando desmoronar, nós não vamos escolher se é o misto, se é o A, se é o B. Vamos ter um modelo tipo Estados Unidos da América. E eu não quero viver nesse país em que as pessoas ou têm um seguro de saúde, por acaso, ou é pago pelo empregador. Há vários escalões de seguros de saúde na América, todos bastante diferentes. Não, mas a questão é que quem tem dinheiro pode pagar o seguro de saúde. Caro, claro. Quem não tem... E eu acho que todos temos amigos que viveram e agora estão a passar um mau bocado na América, imigrados, e eu já tive casos de me contarem, eu passei mal e não chamei uma ambulância porque não queria pagar 5.000 euros por uma ambulância porque não tenho seguro de saúde. Isto é uma política de uma crueldade que eu não quero imaginar. Mas não é essa que temos cá. Há um problema, e agora já só temos 10 minutos, ou menos. Há um problema, na saúde ainda, é o número de médicos que é possível contratar, mesmo que se dê mais condições. Ou seja, feitas as contas, nós não temos médicos suficientes para o Sistema Nacional de Saúde na perfeição que pretendemos. Como é que se resolve? Há médicos suficientes em Portugal. O problema é que mas uma não parte vão dos ser médicos... de privado para ganhar menos no Serviço Nacional de Saúde, não é? Mesmo que os salários subam. Uma parte vai para o privado, uma parte vai para o estrangeiro. E isto não se passa só com médicos, passa-se também com enfermeiros. Há um outro problema que é, há muitos médicos, e o sistema permitiu isso, que em vez de estarem no quadro do SNS, mesmo fazendo a clínica privada, mas em vez de estarem no quadro do SNS, serem integrados numa equipa, terem escalas, fazerem urgência, etc., etc., vendem os seus serviços aos hospitais como aquilo que nós chamamos de tarefeiros e ganham 4, 5, 6 vezes mais do que o colega que está no quadro ao lado e desorganizam as equipas.
porque só trabalham quando querem. Natal não quero. Sim, foi uma solução de recurso, mas que ficou como E essa solução é muito cara. E muito penalizadora. E muito difícil para os hospitais. Pergunta a qualquer administrador hospitalar como é que é gerir uma equipa de tarefeiros que vão às vezes, não vão às vezes, não se responsabilizam, porque fizeram uma opção de, enfim, escolher aquilo que fazem. Isto não é uma crítica. E às vezes não há. Isto não é uma crítica mesmo às pessoas. Sim. O que é que nós podemos fazer? Tornar o serviço público atrativo. Como é que isto se faz? Com carreiras que possam ser... Isto quer dizer pagar mais? Não há meio caminho. Quer dizer pagar mais a toda a gente, a começar pelos enfermeiros, que pagam pela sua formação, ao contrário dos médicos, mas também os internos. Melhorar a fixação nos inícios de carreira, quer dos médicos, quer dos enfermeiros e de outros técnicos, é uma forma de os manter no SNS. E há depois um conjunto de coisas que o SNS oferece que o privado não oferece. Na própria formação. Para um médico ou enfermeiro que está a estudar, é muito mais interessante ir para o público do que para o privado. Porque o privado não faz os casos mais complexos. E num hospital público podem treinar... Em termos de evolução profissional. Claro, podem treinar todas as técnicas. Bom, estamos no fim. O que é que nos falta abordar? Defesa, 1 minuto para a defesa. O Bloco entende que a Europa está muito preocupada com a defesa por causa da guerra na Ucrânia e a ameaça russa, e é preciso investir muito na defesa. Claro que os países que estão mais encostados à Ucrânia têm essa noção mais presente, Portugal, centro periférico, nem tanto. Mas vai ser inevitável, porque é uma decisão que vai ser europeia. O que é que o Bloco diz sobre isto? Em que é que devemos gastar esse dinheiro? Ou seja, se tivermos que o fazer em percentagem, em que é que o devemos fazer? Nós dizemos que essa decisão não é inevitável, que é uma decisão errada, que a União Europeia tem meios suficientes para se defender, que tem um orçamento conjunto com o Reino Unido, com quem temos as relações e fazemos parte do mesmo entendimento, temos mais 3 vezes o orçamento da Rússia, e que este bloco lidera a Rússia em termos militares em praticamente todas as áreas. Portanto, a ideia de que a Europa está sob ataque, é claro que há uma invasão na Ucrânia, ela tem que ser reconhecida, e que Putin invadiu a Ucrânia, e que Putin está a fazer um ataque à Ucrânia. Mas Putin não conseguiu chegar a Kiev. E, portanto, a ideia de que há uma invasão que vem por aí abaixo é uma ideia propagandística, mentirosa, e que serve uma propaganda para aumentar despesa em armas. E as grandes empresas de armamento estão a promovê-la. E, portanto, a pergunta não é onde é que vamos gastar o dinheiro da defesa, a pergunta é porquê é que vamos gastar o dinheiro da saúde na defesa? Porquê é que vamos gastar o dinheiro das escolas na defesa? Porque é isso que nos estão a pedir. Maria Luísa Albuquerque, que agora é comissária europeia, está a falar sobre mobilizar os depósitos e as poupanças das pessoas para investir em defesa. Isto é uma área de negócio. Isto não é uma inevitabilidade, não é uma forma de nos defendermos. É uma área de negócio. E é preciso alguém que diga essa verdade. Bom, vamos para os últimos minutos e falar do futuro, o pós-eleitoral, no fundo. O que é que vamos ter que criar cenários, não é? E um deles seria Pedro Nuno Santos vencer as eleições e sem maioria. Mas ter uma maioria à esquerda era possível com o Bloco? O PC diz que não. É claro que o Bloco está cá para conseguir votos suficientes e deputados suficientes para ter propostas que mudem as coisas. Isto parece discurso complicado, mas não é. Ou seja, o que nós queremos no dia a seguir às eleições é ter deputados suficientes para aprovar um teto nas rendas. É a medida que falamos todos os dias, porque permite baixar o preço das casas. E isso faz se o Bloco tiver deputados suficientes para conseguir impor essa medida no Parlamento. Porque geometrias por geometrias que não mudam a vida das pessoas, hoje é uma, amanhã é outra, já tivemos maioria absoluta do PS, já tivemos minoria do PSD e acabam sempre no mesmo. Bom, o PC diz que não está disponível, como nos obrigava aqui a fazer contas, não vamos fazê-las, mas o LIVRE diz estar pronto a ter funções executivas. O Bloco também? O Bloco de Esquerda estará sempre à altura das responsabilidades que nos derem. Isso é uma não resposta. Funções executivas é integrar o governo, não é? Não é uma não resposta. Um governo de esquerda. É precisamente isso. Nós apresentamos eleições com propostas e com medidas. Falamos do teto às rendas, como falamos do trabalho por turnos, dos salários, da reforma antecipada para quem trabalha por turnos ou de uma taxa sobre grandes fortunas. Esse é o programa que levamos e que apresentamos ao país. É em nome desse programa que aceitaremos responsabilidades. E se o país nos der essa confiança e tivermos os votos para isso, com certeza estaremos cá à altura desses votos. Para ser deputados ou para ser governantes. Mas isto é uma escolha das pessoas. Nós estaremos à altura das responsabilidades. Mas interessa-nos a política, as medidas, a vida. Não nos interessa a contabilidade vazia que depois, no fim,
dá Deixa-me tudo fazer para... uma última pergunta. Face às sondagens, àquilo que, enfim, é o mínimo, aquilo que é previsível, embora hoje em dia nunca se sabe, teme o voto útil? Ou seja, é um combate principal, é combater o voto útil neste momento? Há um combate principal que é, e sempre será, derrotar as ideias da direita. Isto não é sequer uma derrota de votos. É combater as ideias do ódio, da divisão, do egoísmo social e contrapor a isso uma alternativa de comunidade, que é uma ideia que nós queremos para o nosso país em conjunto. Como é que vamos todos viver melhor? E isso implica derrotar as ideias da direita. Isso é um combate político que se tem que fazer. Também o fazemos nas eleições. E nestas eleições queremos derrotar a direita. E a pergunta que eu faço e que tenho feito é: como é que derrotamos a direita? Como é que convencemos as pessoas a votar à esquerda? E eu acho que são precisas medidas fortes, que digam às pessoas: o preço das casas vai mesmo baixar. Porque andar a fazer promessas sobre uma construção que irá aparecer daqui a não sei quantos anos, que a maioria absoluta do Partido Socialista já fez e que o PSD já fez e que depois no fim não dão em nada, isto só cria desilusão, frustração e que no limite alimenta os extremismos egoístas e as conversas de ódio. Então acho que esta capacidade de ter um projeto mobilizador à esquerda, propostas fortes, é o melhor que nós podemos fazer para salvar a democracia e para dar uma alternativa e uma esperança ao país. Não é um governo minoritário do Partido Socialista apoiado por Luís Montenegro que vai fazer isso. Nós vamos simplesmente entrar numa espiral de desilusão. E por isso estamos aqui a batalhar por ideias fortes. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Grande Jornal. Boa noite.